palavra que Deus me deu foi essa: o amor a Deus e a atenção aos pobres. Vamos ler o que está escrito no Salmo 41. 3 versos. Se você puder fazer a leitura comigo. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará aos desejos dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Quantas promessas por conta da compaixão. Quantas promessas por conta da atenção aos pobres. A palavra que aparece aqui no hebraico é uma palavra muito interessante. O hebraico escreve daquela maneira lá. Você lê da direita para a esquerda, dal, ali, ó, lá em cima. Mas o hebraico antigo, ele é pictográfico, ele é desenhado. E essas são as 2 letras desta palavra. Esse símbolo é o símbolo de uma porta de tenda. E o outro símbolo é um cajado, que pode também significar um varão. Então, quando você junta essas 2 letras, dá a ideia de... Vai entrar na tenda e tem um pano, um tecido. E você entra pelo tecido. Então, o tecido se mexe, certo? É esse balanço que dá a ideia essa palavra. Você vai dizer, não entendi nada. Quando uma pessoa está sofrendo demais, é interessante, todos nós fazemos isso. Nós balançamos a cabeça. O pobre, seja ele materialmente, ou seja ele espiritualmente, ou seja ele emocionalmente, ele sofre e o sofrimento nos faz balançar a cabeça. Essa é a ideia que está por detrás dessa palavra. Mas eu quero, antes de falar o que é importante para a gente aprender biblicamente sobre o abençoar aqueles que necessitam, vamos ver o que não é abençoar aqueles que necessitam. O que não é ajudar? Em primeiro lugar, não é assistencialismo. Eu creio que todos nós, em algum momento, ficamos impressionados e ficamos impactados quando enxergamos na rua uma pessoa dormindo na rua, uma pessoa pedindo ajuda, né? Uma pessoa sofrendo, dormindo na calçada, e de alguma maneira a vontade que a gente tem é de ajudar. Esse ajudar é assistencial. Assistencial significa, está aqui um dinheirinho, está aqui uma batata frita, está aqui um pacote de bolacha. Não resolve a vida de ninguém. O assistencialismo sem promover a pessoa, sem edificar a pessoa, não ajuda. Então, o texto bíblico de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11, diz assim: quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Além de não fazer nada, ainda se intrometem na vida dos outros. É claro que Paulo está falando para a igreja, mas você vai perceber que durante toda essa mensagem eu vou falar para a igreja. Eu vou falar não o pobre que está lá fora, o pobre que está na África, o pobre que está no Nordeste, o pobre que está sei lá onde. Eu vou falar do pobre que está perto de nós. E de alguma maneira, o que o texto bíblico está me dizendo? Olha, se a pessoa ela não quer se mover, ela não quer fazer alguma coisa, ela não quer trabalhar, ela não quer se mexer, ela também não merece um assistencialismo. Não me interprete errado o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que a gente não deve ajudar quem está precisando. Uma pessoa está com fome, você não vai dar de comer? A Bíblia diz que a gente deve dar de comer. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando isso a médio e longo prazos. De alguma maneira, a gente precisa ajudar as pessoas a conseguir um emprego. Eu vi esses dias uma pessoa, tem o pessoal pedindo na rua, e eu acho interessante que alguém inventa uma coisa e depois vira moda. Todo mundo agora tem um cartaz, né, dizendo alguma coisa. E esse rapaz, ele estava dizendo assim: por favor, eu preciso de trabalho. Isso é uma coisa bonita, né? Porque o trabalho vai promover a pessoa, né? De alguma maneira vai ajudar a pessoa. Então eu quero que você comece a pensar nesses princípios. Vamos construindo a nossa mensagem. Segundo, ajudar
o pobre não é ajudar a você a não ter culpa. Que é um tal da gente querer ajudar alguém simplesmente para dizer, pelo menos eu não vou ficar com essa culpa, né, de que eu passei por uma pessoa e não ajudei, né? 2 Coríntios 9:7 diz o quê? Quer ler comigo? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse texto aqui muitas vezes é aplicado só numa área, né? Mas não é a área do coração que se abre para abençoar alguém que precisa. E o texto está dizendo para a gente que a intenção, a motivação do cooperar não é que eu resolva um problema de culpa interior. Não é com pesar ou por obrigação, mas é com alegria. Terceiro, ajudar o pobre não é favorecê-lo diante da justiça. Não é tratar o pobre ou o rico diante da justiça com deferência. Levítico 19:15 diz assim: não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não é porque a pessoa é pobre que ela precisa de uma ajudinha para alguma... Não é porque o cara é rico que ele precisa que a gente fique beijando o pé dele, certo? Justiça é para todos. Não é o que acontece no mundo, você sabe disso. Nós não estamos falando do que acontece no mundo. Nós estamos falando de princípios de Deus. O mundo está como está por falta do entendimento do que significa justiça. E a justiça não é só o tribunal, a justiça também é dentro de casa. Obrigado, filho. É a justiça dentro de casa. E dentro de casa, com as pessoas que trabalham com você ou para você, na sua empresa, se você tem uma empresa, né? De alguma maneira, é o ser justo nos atos, em todos os momentos, sem a necessidade de querer favorecer porque a pessoa é pobre ou porque a pessoa é rica. Qual que é a realidade do conceito pobreza na Bíblia? Eu vou te dar apenas 2 princípios ou 2 versículos bíblicos para a gente entender isso. Apenas 2. O primeiro é esse aqui, Deuteronômio 15:11. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Sempre haverá, muito obrigado, sempre haverá pobre na terra. Um dia Jesus falou também sobre isso, ele diz, os pobres sempre o tendes convosco. A pobreza continua e ela vai continuar até a volta de Cristo, ela existe. Isso não faz com que eu me sinta isento de ser bênção. A pobreza já é instaurada, já está instalada no mundo, mas eu não vou fazer mais nada. Não é isso. O texto bíblico diz, olha, abra teu coração para aquele que é necessitado. Mas há uma segunda verdade bíblica importante no Salmos 9:18. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Então, por um lado existe a realidade e por outro lado existe a esperança. E a igreja do Senhor Jesus tem que entender porque nós andamos nessa dinâmica ou nessa dimensão entre a realidade desesperadora e a esperança de que é possível ter uma história nova. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve ter um coração generoso, a gente deve ter um coração abençoador. A gente deve abençoar as pessoas, mas para abençoar as pessoas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é prestar atenção. Prestar atenção. Eu disse para vocês que eu ia falar para a igreja, e eu continuo falando para a igreja. A igreja que eu quero dizer é o seguinte, não adianta, querido, você pegar um dinheirinho e desculpa falar o que eu vou falar aqui, parece falta de amor, mas vocês vão entender. Não adianta eu pegar um dinheirinho aqui, fazer um carnê de cooperação, que eu vou enviar para uma organização que vai abrir poço na África, ou que vai abrir poços lá no Nordeste. Se eu não enxergo a pessoa que está do meu lado, eu preciso fazer as duas coisas, mas primeiro eu preciso compreender que quem está pertinho de mim precisa de ajuda, e para eu prestar atenção, o que eu tenho que fazer? Eu preciso conviver, eu preciso ter um coração aberto, para entender que o outro está sofrendo. Fique de olho em quem precisa de uma carona, fica de olho em quem precisa de um lanche, quem precisa de um trabalho, não importa, mas fique de olho, abra os seus olhos. Quais são as bênçãos de um coração abençoador? Salmo 41, verso 1 a 3 que nós lemos, diz o seguinte, eu vou ler de novo, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre.
O Senhor o livra em tempos de adversidade. Veja as bênçãos da generosidade. O Senhor, quando você faz para o pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá. O Senhor preservará a sua vida. O Senhor fará essa pessoa feliz na terra. O Senhor não entregará o desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá no leito de enfermidade e da doença o restaurará. Olha quanta coisa tem aqui por conta de um coração generoso. Eu trabalho com muitos executivos e uma das perguntas que eu faço para eles é a seguinte: o que você sonha para a sua vida? Se você pudesse olhar lá para o futuro, quando você morrer, o que você quer deixar nesse mundo? O cara diz assim: eu quero ser feliz. Quero ser feliz. Ok. Aí eu faço a segunda pergunta. Eu digo: ser feliz é uma visão e uma missão de vida ou é consequência de alguma coisa a mais? É consequência. O que o cara está falando em ser feliz? Eu vou te dizer o que a maioria das pessoas pensa em ser feliz. Eu não quero ter problema financeiro quando eu ficar idoso. Esse é o conceito de felicidade. Eu quero ter a minha casa própria e, de preferência, quero ter uma casa na praia. Conceito de felicidade. Eu quero ter o carro que eu mais gosto. Eu quero que os meus filhos estudem lá fora. Esses caras não têm ideia do que é morar lá fora e não têm ideia do perigo que é mandar filho sozinho para outro país. Não tem ideia. E se você também não tem ideia, pergunta para mim depois. Perigoso. Isso é ser feliz? Quer dizer, eu só vou ser feliz se eu não tiver um problema assim, se eu não tiver isso, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Aí eu vou ser feliz? É isso que é ser feliz? É por isso que tem muita família desestruturada, filhos desesperados. Sabe por que o filho está desesperado? Porque ele vê o pai e a mãe trabalhando, e a desculpa de não estarem presentes é: estamos trabalhando para lhe dar um bom futuro. E os filhos olham e dizem assim: mas e enquanto eu estou vivo agora, o que vira isso? Quer dizer que eu só vou ter meus pais só quando eles se aposentarem? Na época do ai, minhas pernas. Alguém disse que a gente trabalha a vida inteira, guarda para gastar no hospital depois quando ficar velho. Loucura, né? Tem gente que não consegue conviver em felicidade, não consegue se alegrar em felicidade. Tem gente que não consegue viver um tempo feliz no dia a dia com as coisas que Deus nos deu. Você vive feliz todo dia? Olha para mim. E depois olha para o seu coração. Você vive feliz não pelas coisas que você tem, mas pelas pessoas que estão ao seu redor? Eu tenho certeza que você já foi na casa de uma pessoa que a pessoa ofereceu um café para você numa caneca lascada. E você pensou: nossa, eu nunca faria isso na minha vida. Mas a hora que você viu a dinâmica da casa, você fala assim: gente, que povo feliz, caneca trincada, mas é uma bênção. Existe alegria aqui dentro, todo mundo sorri, os filhos respeitam os pais respeitam os filhos, existe harmonia. Olha que coisa linda. E você com aquela xícara que você comprou, que não deixa ninguém usar, não sei por que tem. Não, essa aqui eu ganhei, isso aqui é presente de casamento, essa não se usa. Não fica triste com o que eu vou falar, mas tem gente que tem coisa dentro de casa que nunca usou e os filhos nunca viram. Sabe quem que vê? As visitas. Nossa, mãe, que talher bonito, né? Comprou agora? Não, filho, isso aqui é presente de casamento. Por que a gente nunca usou? É só para visita. Presta atenção. Vou repetir, a palavra pobre tem a ver com aquele que está meneando a cabeça em sofrimento. Pode ser pobre de dinheiro, pode ser pobre das emoções, pode ser pobre da angústia, a falta que faz um pai e uma mãe. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Vamos ver algumas bênçãos. Número 1, felicidade. O texto bíblico diz: como é feliz. Há uma outra tradução que diz: bem-aventurado é aquele. Bem-aventurado é mais do que feliz. É uma alegria indizível. Não é alegria simplesmente que as coisas vão bem, é alegria que você tem dentro do seu coração até quando as coisas não vão bem. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como é que o mundo dá paz? O mundo dá a paz a partir da falta de sofrimento, ausência de guerra, ausência de briga. Nossa, minha casa agora está em paz, meus filhos foram embora, já casaram, agora existe paz na minha casa. É isso que é paz? Paz é um coração tão feliz que no meio da luta, no meio da guerra, eu estou em paz. Paz com Deus e paz com as pessoas. Salmo 40, versículo 7. Lê comigo.
Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu sou pobre e necessitado, o Senhor cuida de mim. Se o Senhor cuida de você, ajude a cuidar das pessoas que estão pertinho de você. A palavra pobre aqui, a gente já viu, é dar. A palavra pobre no Salmo 40 e a palavra necessidade são essas duas palavras hebraicas aqui. Uma está em amarelo, né, onde aparece pobre, quer dizer pobreza, mas também inclui aflição e humilhação. E Evion, que seria o necessitado, é necessidade material e de dependência, né? Tem dependência. Em outras palavras, quando a Bíblia fala do pobre, não está falando só aquele cara que não tem dinheiro para comprar. Está falando daquela pessoa que também está sofrendo e muitas vezes tem dinheiro. Esse também é necessitado. São necessidades diferentes. Mas quando o salmista diz, eu sou pobre e necessitado, ele diz, eu além de não ter, eu ainda estou sofrendo. Além de eu não ter bens materiais, eu ainda tenho angústia, eu tenho humilhação. Já viu como os pobres materiais são humilhados nesse mundo? Porque o nosso mundo, e está cada dia pior, ele foi montado, não é? A estrutura, vamos dizer, filosófica do nosso mundo, é aquela estrutura que diz assim, você precisa ter. Vocês sabem que eu trabalho como coach executivo, eu sou mentor de pessoas, etc. Mas o meu trabalho de coaching é difícil, às vezes eu não consigo dizer que eu sou coach. Por quê? Porque as pessoas acham que ser coach é aqueles caras que ficam dando palestra e que falam que todo mundo tem que ser milionário. E, na verdade, ele está ficando milionário por conta daquelas pessoas que frequentam as aulas dele ou dela, e é esse dinheiro que sustenta essa pessoa. Só que os outros não têm a capacidade e habilidade para serem palestrantes, vão ser pobres o resto da vida, mas vão ficar com a esperança de que um dia poderão ser milionários. E esses caras falam o quê? Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. E você olha para você e diz, eu não tenho nada. Moro de aluguel, não tenho carro, estou aqui nessa pindaíba, lascada, não sei o quê. E, na verdade, talvez você tenha o suficiente e ainda não reconheceu isso como bênção de Deus. A Bíblia diz que a gente deve ficar contente quando a gente tem o que comer e o que vestir. Isso deve trazer alegria para a gente. Mas o mundo está montado em cima de uma máquina que diz assim, se você não for rico, você é pobre. Se você não for milionário, você é pobre. Se você não tiver dinheiro, se você não tiver isso, se você não tiver aquilo, você é pobre. E por causa dessa pregação, as pessoas não conseguem dar graças a Deus pelo pouco que tem. Mas não te falta nada. Não te falta nada. Para de olhar para o vizinho. Para de olhar para o carro do vizinho, para de olhar para a casa do vizinho, para de ver que a grama do vizinho é mais verde. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. A minha não. Minha galinha, ela só bota ovo marrom e branco. Do vizinho é melhor. E aí vem as mídias sociais para acabar com a gente. A pessoa está na casa dela, no quintal está no quintal da casa da sogra, tira o sapato, senta numa cadeira, estica o pé, pertinho assim de umas plantas, tira a foto do pé, põe no Instagram e diz, férias maravilhosas. E você que está ralando todo dia, você diz, como eu sou infeliz. Em pleno abril, a pessoa está de férias. Em pleno outubro, a pessoa está... Gente, entenda uma coisa. Esse mundo está montado na mentira. As pessoas não são nada daquilo que elas postam. Cuidado com o que os seus filhos enxergam, com o que os seus filhos estão sendo alimentados, com o que você está sendo alimentado. Entenda, eu sou pobre e necessitado, o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. Pensa nisso, o Senhor cuida de mim. Senhor, ensina-nos a orar. João ensinou os discípulos dele a orar, ensina-nos a orar. Olha, quando vocês orarem, vocês vão dizer assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você viu quantas vezes nessa oração inteira foi falado de matéria? Do pão do dia. Não é o pão de amanhã, é o pão de hoje. Depois foi feito louvor, adoração, confissão de pecados, compromisso com Deus, reconhecimento da majestade de Deus. Tudo isso está dentro da oração. E um pedacinho está escrito,
dá-nos o pão de cada dia. Pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia. Pensa nisso, o pão nosso de cada dia. Ai, mas eu não tenho para amanhã. O pão nosso de cada dia. Vamos continuar. Um princípio lindo, e me perdoem a minha falta de vocabulário para colocar um título melhor, mas eu sempre disse essa frase, então acaba ficando na cabeça da gente, né? Deus é um excelente pagador, ou seja, Deus não fica devendo para ninguém. E tem dois textos aqui que eu acho que são importantes demais. Provérbios 19, 17, diz o quê? Leia comigo. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Você sabe que aquele ditado popular que quem dá aos pobres empresta a Deus, é isso aqui, né? Agora você viu, né? Achou na Bíblia? Então, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Quando você abençoa uma pessoa que está em necessidade, você está emprestando para Deus. E quando você empresta para Deus, o texto bíblico diz, Deus paga o benefício. Outro princípio, Hebreus capítulo 6, versículo 10. Deus não é injusto e Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Ele está falando de apoio à igreja, a missionários, a pastores, a obreiros, a membros da igreja, a pessoas em necessidade que são chamadas de quê? Santos. Ele diz, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Olha que bênção. Deus paga a conta, Deus recompensa aquele que entrega, aquele que dá, aquele que oferece, aquele que abençoa. E vou te dizer mais, Deus faz isso porque Ele é Deus e porque Ele é amor, independentemente se a pessoa merece ou não. Vou contar uma experiência para vocês. Década de 90. Comecei a pregar uma série na igreja sobre a importância do Evangelho estar na base da sociedade, e dali foi subindo e a coisa foi crescendo e se tornou um desafio para a gente ter uma escola cristã na cidade. Comecei a levar pedrada para tudo quanto é lado. Até carta anônima tinha. Quando eu falei de que a igreja podia ter uma escola na cidade, uma escola cristã evangélica. Lutamos, oramos, clamamos, alugamos um espaço, que era uma casa muito grande, graças a Deus, e começamos a escola. A coisa foi crescendo, chegou um momento que a gente percebeu que aquele prédio, porque a escola, cada ano que passa entra uma turma nova, né? Uma turma vai para frente, vai entrando gente, né? Então sempre vai aumentando. E agora nós precisamos de um lugar. O que nós vamos fazer? Procura aqui, procura ali, procura ali. Alguém chegou e disse assim, olha, eu sei de um terreno. Esse terreno pertence à empresa tal. Eu falei, vamos lá falar com o dono. Quem que manda nesse negócio aqui? É o fulano. Vamos lá falar com o dono. Marcamos uma hora, fomos lá falar com o dono. Cheguei lá e disse, olha, você tem um terreno? Ah, a gente tem sim. É um terreno grande, é um terreno de 10 mil metros quadrados, mais ou menos, um pouco mais. Nós separamos um pedacinho para a igreja católica, porque nós somos católicos, então nós já doamos para a capela, não sei das quantas. Mas eu estou vendendo o resto, ele falou. Eu olhei para ele e falei, nós queremos comprar. Quanto você quer? Ah, tanto, em dólar, tanto. Eu olhei para os líderes que estavam comigo, vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar. Não tinha um centavo. Eu falei, vamos lá, vamos. Aí fiz todo o procedimento, porque o procedimento numa igreja é que você tem que apresentar a Assembleia da Igreja, aprovar e aquela coisa toda. Muito bem. Mas aí voltamos para conversar com ele e falamos, nós queremos comprar. Tudo certo, nós vamos comprar. É nosso o terreno. Em quantas vezes você divide? Ah, eu não posso dividir muito, milionário. Não posso dividir muito, mas eu vou fazer isso por vocês. Eu vou fazer. Eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito bom. Explicamos que é uma escola e tal. Ah, vamos cooperar, vou cooperar com vocês. Eu olhei para ele na hora, parei a conversa e falei assim, fulano, década de 90. Eu quero te dizer uma coisa que talvez você não entenda, mas eu vou falar porque esse é um princípio de Deus. Como nós somos cristãos, a gente anda baseado nos princípios de Deus. E você está fazendo um benefício para nós. Você está trazendo um benefício para a gente. Você está cooperando com a gente. Eu quero que você saiba que Deus vai cuidar de você e da sua empresa. Você pode não entender o que eu estou te falando, mas Deus é um bom pagador. Década de 90. Não
uns anos atrás agora, não me lembro que ano que foi, 2020, alguma coisa, um pouco antes, 2018, 2019, meu filho Gabriel, que tem uma empresa, queria conversar com o pessoal de lá. Eu falei, eu lembro do fulano, cara de pau, mandei um recado para ele e disse, olha, você lembra de mim? Não, lembro, claro que eu lembro, olha, mas eu não estou mais na direção da empresa e tal, só no conselho. E esse assunto precisa ser falado com o fulano de tal financeiro. Mas deixa eu te adiantar uma coisa. Nossa empresa não só não precisa de empréstimo, era uma questão de acordo, não sei o que, trabalho do meu filho, como nós temos condições até de comprar outras empresas. E que me veio à mente imediatamente? A profecia que eu dei para ele na sala dele. O benefício que você faz aos santos, Deus paga. Nos tempos atuais, você encontrar uma empresa que diz assim, eu não preciso de empréstimo, não temos dívidas e temos dinheiro para comprar outras empresas, é algo que você não encontra em qualquer lugar, certo ou não? Entenda isso. O princípio de Deus não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com inteligência. O princípio de Deus é Deus diz e Ele cumpre o que Ele diz. Amém? Então entenda isso, que você pode ser uma bênção para os santos. Lembra disso? Número 3, livramento, proteção e saúde, que a gente já falou e eu não vou repetir. Então vamos para o cuidado holístico. Sabe o que é holístico? Integral. Holístico e digno, que a gente deve oferecer àqueles que precisam. Número 1, é um dever cristão. Gálatas 2, 9 e 10 diz, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, Paulo aqui, gente, o apóstolo Paulo está contando a experiência dele, depois que ele se converteu, para o início do ministério dele. Os apóstolos não acreditavam muito nele, ele era perseguidor da igreja. Barnabé ajudou a fazer o meio de campo para que eles pudessem ali se acertar, e aí diz o texto, agora Paulo falando, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Entendeu agora o contexto? Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Eu era pastor numa igreja, eu estava pregando sobre missões, e eu falei para a igreja, irmãos, nós temos que sustentar missionários, nós temos que ajudar os missionários. E eu me lembrei de um missionário na África, e um brasileiro que morava lá, e eu disse, olha, a gente precisa ajudar e tal. A igreja entendeu a visão, começou a ofertar exclusivamente para missões, e eu fui para a África, e eu fui conversar com esse rapaz, porque eu fui em nome da organização que eu trabalhava, e aproveitei para visitá-lo, e disse, olha, eu vim aqui para te trazer uma notícia. Ele disse, qual é? A nossa igreja resolveu, a partir desse mês, ofertar mensalmente para o seu ministério. Ele disse assim, você não tem ideia do que você está falando. E por quê? Ele disse, porque a igreja de onde eu saí, lá de São Paulo, acabou de me avisar que porque eles vão reformar o prédio, eles estavam cortando o meu sustento. Vocês sabem que prédio é muito importante, né? Não sei se vocês sabem disso. Prédio é uma coisa incrível, né? Sem um prédio, o que nós vamos ser na vida? Isso aconteceu com uma outra missionária, a mesma coisa. Mandamos uma carta para ela, também na África, não foi no mesmo período. Mandei uma carta para ela, dizendo, a nossa igreja, a partir de agora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela pegou, e ela foi até o correio buscar as cartas, e tinha lá várias cartas. E ela abriu, primeiro, a carta da igreja dela, que dizia, nós estamos avisando a irmã que a partir desse mês estamos cortando o sustento. Ela abriu a carta e foi chorando até a casa dela. E ela não abriu mais nenhuma carta, a nossa estava no meio. Quando ela chegou na casa dela chorando, ela abriu a carta e a nossa igreja dizia, irmã, a partir desse mês a nossa igreja vai começar a abençoar a sua vida com sustento mensal. Deus não deixa para o povo dele, mas o missionário sofre, porque essas notícias são terríveis. Então o que Paulo disse? Olha, o que Paulo disse foi o seguinte, olha, o pessoal ficou com dúvida de me receber, porque eu era perseguidor da igreja. Mas agora que eles me receberam, eles disseram, tá bom, acreditamos nessa obra, continuem, você e Barnabé vão trabalhar com os gentios, os não-judeus, a gente fica com os judeus. Agora, por favor, não se esqueçam dos pobres. E Paulo disse, e eu me esforcei por fazer isso durante o meu ministério. Não se esqueça dos pobres. Não se esqueça dos pobres. Ouviram o que eu estou falando? Bem-aventurado é aquele que se importa com o pobre. Segundo, provisão das necessidades básicas.
Um dos textos lindos que a gente tem na Bíblia, e muita gente gosta demais, é aquele texto que fala do princípio das dores e depois vai falando, inclusive chega no julgamento. Quando Deus vai julgar o seu povo, e ele diz que ele vai separar uns para a esquerda e outros para a direita, lembra? E ele vai dizer para aqueles que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ele vai dizer para aqueles à sua direita: vinde benditos de meu Pai, para o gozo que vos está preparado desde a fundação do mundo. E os dois grupos, diz o texto, vão perguntar: por quê? Por que nós estamos indo para o inferno e por que nós estamos indo para o céu? E aqui entra um texto que muita gente não gosta. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes. Tudo que a igreja faz hoje, tudo que a igreja faz, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, forasteiro, me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo. Percebeu o quê? Isso aqui naquela pirâmide de Maslow chama-se o atendimento das necessidades básicas. O atendimento das necessidades básicas. Segundo, terceiro, a importância de se ensinar a pescar. Eu atendo uma empresa que pediu para eu atender um gerente. E conversando com esse gerente, eu descobri a vida dele. Ele falou comigo. E a história dele é a seguinte: ele disse: eu comecei nessa empresa, jovenzinho, trabalhando lá num lugar que eu não sabia fazer quase nada, me ensinaram lá no almoxarifado a pegar as peças daqui, pegar por ali. Eu falei: como que você chegou hoje a ser gerente de manutenção dessa empresa, uma imensa empresa aqui em Curitiba? Ele disse: porque o diretor fulano de tal, que é um dos sócios da empresa, a diretoria me apoiou demais e me disse: você precisa estudar, você precisa estudar. E quando eu falei que eu precisava estudar, mas não tinha dinheiro, eles pagaram a escola para mim, eu fiz engenharia e hoje eu sou gerente. Eu comecei a fazer um trabalho com esse cara, trabalho de coach, mas ele é cristão. E esses dias eu disse: e aí, como é que você está? Como é que estão as coisas? Aquela tarefinha que a gente conversou, você pôs em prática? Eu disse: Nácio, deixa eu te falar, eu pus em prática e eu vou te contar uma história. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou assim: um rapaz aqui, meu funcionário, disse assim para mim: fulano, eu quero trabalhar de madrugada. Eu disse: de madrugada? E ele conversando comigo, ele dizia assim, mas eu pensei, eu acho que ele quer ganhar mais, talvez, porque trabalhar de madrugada tem um adicional noturno, aquela coisa toda, mas não está parecendo isso. E ele disse assim para mim: sabe, em outros tempos, eu ia dizer: tá bom, eu aceito você trabalhar de madrugada, ou você não quer trabalhar de madrugada também, vai embora. Mas eu resolvi fazer aquilo que você tinha me falado. Era um assunto. E o que você fez? Ele falou: eu peguei, levei numa padaria e fui tomar um café. Sentei com ele e falei: fulano, a história não está bem contada. Tem alguma coisa que você está passando. Eu sei que você é separado e você ficou com os filhos. Tem alguma coisa aí que você não está me contando. E ele, com muita dificuldade, ele abriu e disse: ninguém sabe, mas eu estou com AIDS, já faz 4 anos. Eu não estou aguentando mais porque eu não consigo contar para ninguém. Estou em tratamento. E minha vida acabou. Fez mais. Pegou a mochila dele, abriu e mostrou para esse rapaz. Ele olhou e disse: que corda é essa? Ele disse: para mim é forca hoje. E a corda era do trabalho. Ele disse assim para mim: Nácio, eu orei com ele, ele se reconciliou com Jesus, ele se acertou com Deus, resolveu contar para a família, está tudo bem. O trabalho dele na empresa. Estão entendendo? Não basta você simplesmente dizer: dá um pedacinho de pão. Eu já dei uma mordida, mas fica com esse restinho aqui. Não é isso a questão. A questão é: eu preciso dar dignidade para essa pessoa. Essa pessoa precisa crescer. Essa pessoa precisa se desenvolver. Essa pessoa pode estudar. Essa pessoa pode ser muito melhor do que eu. Justiça e advocacia. Provérbios 31, 8 e 9 diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja um defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Defesa. O que eu posso fazer para ajudar, para defender, para lutar a favor dele? E o mais importante, nunca se esqueça que uma obra de amor para com os pobres tem que ser unida à pregação do Evangelho. O Senhor Jesus, quando falou a respeito da profecia de Isaías 61, e ele disse que era sobre ele, essa profecia, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. A minha pergunta é: o que é que eu e você vamos fazer a partir dessa mensagem? Ao invés de você querer criar uma organização não governamental
e fazer um trabalho tão grande que venha impactar a periferia de Curitiba, eu quero que você olhe para as pessoas que estão perto de você. Eu quero que você olhe para os seus parentes. Eu quero que você olhe para as pessoas que trabalham com você. Eu quero que você olhe para as pessoas que trabalham para você. Na época da pandemia, as empregadas domésticas, elas não podiam ir na casa das pessoas. Teve muita gente que não está nem aí, porque só paga quando elas trabalham, né? E elas comeram, não, meu negócio é meritocracia. Meritocracia tem um lado da moeda, e a meritocracia funciona no ambiente. Tudo que eu falei aqui não tem a ver com meritocracia, tem a ver com compaixão e generosidade. Então aproveita, e daqui a pouco nós vamos almoçar, e vai ser um almoço maravilhoso, em nome de Jesus. O pastor César está lá atrás, vocês nem viram o pastor César aqui, porque ele está trabalhando, está lá fazendo a carninha. Aproveita esse tempo de comunhão, converse com as pessoas. Ah, pastor, sabe por que eu não converso? Eu vou te explicar por quê. Porque se a pessoa fica sabendo que eu sou empresário, aí começa o pedinte a aparecer. Não é porque você tem mais condições, você tem que dizer sim para todo mundo. Você só tem que ser justo. Você pode, faça, não pode, não faça. Se você quer, faça, não quer, não faça. Mas não esqueça, e bem-aventurado é aquele que se interessa. Bem-aventurado é aquele que se interessa. Eterno Deus, em nome de Jesus, a nossa oração, Pai, é para que o Senhor alcance o nosso coração com essa palavra. Palavra, Deus, que nos desafia a abrirmos o nosso coração para as pessoas que estão perto de nós. Pai, eu não quero que ninguém aqui na igreja tenha falta, mas que a igreja não seja a tesouraria da igreja a responsável total. Não, que cada um de nós possa ser bênção para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão apanhando da vida. Que nós não tenhamos, Pai, o orgulho e a soberba de dizer fulano está sofrendo porque está em pecado, porque isso já está na Bíblia. Foi o que falaram para Jó. Os amigos de Jó foram acusar Jó de que o sofrimento dele era por conta dos pecados dele. Mas foi no fim do livro que a gente aprendeu, quando Deus disse para Jó: Jó, ore pelos seus amigos, porque se você não orar por eles, eu não vou perdoar. Tira de nós a soberba, esse gigantismo do ego, que olha para as pessoas e julga as pessoas e diz que as pessoas estão sofrendo por isso, por aquilo, e nós não temos a mínima ideia do que está acontecendo. Pai, que nós tenhamos olhos para enxergar os pobres e necessitados, e que o que a nossa mão direita fizer, a esquerda não fique sabendo. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és Deus, e é a Ti que nós vamos prestar contas. Bendito é o Teu nome, em nome de Jesus.